Dermatologista, dá um beijo, seja bem-vindo à revista, Obrigado. Tudo bem? Tudo Feliz bem. Ano Novo para você. Nós. Eu tô vendo que você tá bronzeadinho Voltei também. da praia agora, 15 dias, Mas você sabe que é o mas primeiro... não tô descascando, você percebe, Então, né? tá... Me cuidei. Então, é isso que eu tô falando. É o primeiro dermatologista que eu vejo bronzeado, gente. Todo dermatologista que eu converso, seja mulher, homem, sempre tá com a pele bem branquinha. Bem branquinha. E eu já vi que você é mais maleável nisso, né? Claro, claro. O sol é importante também para nós. Você falou em proteção. Qual que é a melhor forma de se proteger? Porque eu sempre me confundo em relação ao bloqueador e protetor. Qual que é a diferença dos dois? Se só passando um ou outro eu consigo, pelo menos, ter uma corzinha, pela aquela cor mais saudável, sabe? Me explica como que é. O protetor, ele é um pouquinho diferente do bloqueador. O bloqueador, geralmente, ele é físico, a cosmética dele não é muito agradável. Tá. Né? Não que ele não seja bom, ele tem uma boa forma de proteger. Tá. Já o bloqueador, ele tem uma proteção que pode ser física e também química. Então, quando nós temos, por exemplo, uma loção cremosa, aqui é com cor aqui tem tantos e aqui tem um gel. Tá. Né? Por exemplo, um gel. Vou passar um gelzinho em você, que é para a pele mais oleosa. Então, você tem geralmente proteção que é química. Ah, então o gel é para proteção, para a pele mais oleosa. Então, se você tem uma pele acneica, você vai usar um gel. Tá. Se você tem uma pele seca, então você pode usar uma loção cremosa. Eu vou passar em mim aqui. Que fica mais sequinho. Você vê que fica mais sequinho, mas não tão sequinho como está o seu. É verdade. Ah, é verdade. Fica mais meladinho um pouquinho. Aqui. Né? Ele fica mais lisinho. Mais lisinho. Você tem uma pele mista ou seca, é legal passar. Olha, então você tem. E você tem ainda um com cor, né? Então aqui vou pôr aqui no cantinho. Se você quer proteger e quer usar como mascarar uma mancha que você tem na pele, você pode usar um protetor solar com cor. É uma espécie de base, é uma isso aqui, base, né? É um neutracolo que nós chamamos. As né? mulheres usam muito no rosto, né? Sim. E tem vários fatores, desde 15, 30, 40. O que é Nós recomendado? devemos usar um protetor solar com um fator de proteção pelo menos 30. 30 é o Menos mínimo. que 30 você não é recomendado. E hoje nós falamos do PPD, que é o Perfect Pigment Darkening. Tá. Que também protege contra os raios UVA. Então, nós precisamos de proteção contra o raio UVA e contra o raio UVB. Tá. O FPS protege mais contra os raios UVB, que é o que queima a nossa pele, bronzeia. E esse PPD protege mais dos raios UVA, que é o que gera o câncer de pele. Então, nós temos que ter uma proteção com FPS 30 e pelo menos um PPD de 10, que é o que protege contra o raio UVA. Mas muita gente não vê essa Não informação vê isso, na hora né? de comprar, Então vai só pela propaganda em si, enfim. Correto. Então você tem que ter um FPS de pelo menos 30 e um PPD de 10. Claro que isso pode ser maior, não tem nenhum problema. Tá. Outro detalhe, Qual? as pessoas pensam que o FPS 60 protege o dobro do 30. Isso não é verdade. Eu ouvi dizer, e eu não sei se isso é verdade, que 30 e 60 é a mesma coisa, é o mesmo fator, ou é mentira isso? Não é a mesma coisa, mas o 60 protege aproximadamente 2% a mais do que o 30. Muitas vezes é o dobro do preço, mas não é o dobro da proteção. 2% só? Só, e a o mais. valor é absurdo. E às vezes é o dobro do valor, né? Tá, olha, a gente está falando, né, desses protetores todos e muitas pessoas têm dúvidas na hora de passar, a hora que tem que retocar, de quanto em quanto tempo, Correto. a hora que entra na água. Conta pra gente como que faz. Eu passo a primeira vez... O ideal é você passar quanto tempo 30 antes da minutos antes de exposição? você ir para o sol. Ah, tá bom. É a primeira aplicação. E você reaplicar a cada 2 horas. Ah, a cada 2 horas? A cada 2 horas é interessante estar reaplicando. Se você entra no mar, na piscina, quando você sai, você deve reaplicar, porque parte desse protetor solar foi removido com a água. Então não é exagero ficar retocando o tempo ficar inteiro. reaplicando, não. Cuidado com as crianças, né? Então agora é o período que as crianças se expõem muito ao sol, então eles têm que ter um cuidado especial, né? A pele deles estão mais suscetíveis, né? Então você deve reaplicar a cada 2 horas nas crianças e entrou na piscina, volta a reaplicar. Tá, maravilha. E nessa época do ano, verãozão, que é muito gostoso, a gente percebe que aparece micose, tem outras doenças também. Por que que nessa época, principalmente no verão,
acontece isso, aparecem essas doenças de nossa pele? pele é o alimento para essas micoses. Então, o alimento está fácil, né? Muitas vezes nós estamos imunossuprimidos e essas micoses acabam se desenvolvendo com mais facilidade. No verão, as pessoas muitas vezes são diagnosticadas com essas micoses. Não que eles não tenham essas micoses no inverno, tem. Só que com a exposição solar, principalmente o pano branco, que é a pitiríase versicolor, ele fica mais evidente, porque naquela área que está a micose, não colore. Não colore. Aí fica branquinho, fica aquelas branquinho. manchinhas, as Correto. bolinhas. Aí a pessoa percebe, fala, poxa, eu estou com micose, eu peguei essa micose na praia, mas às vezes E na nem verdade pegou. ela já tinha. Ela já estava com essa micose. Mas como que faz para prevenir, para não ter? Para prevenir, você deve uma higiene adequada, né? Essas micoses, muitas vezes, tem pessoas que são mais suscetíveis, a gordura da pele favorece a essa micose, né? As micoses que nós temos muitas vezes nos pés, o fato de você manter uma boa higiene, secar bem a área de dobras, né? Que são virilhas, axilas e também, no caso dos pés, entre os dedos, né? Então é a forma mais fácil que você tem e segura para estar prevenindo. Os sapatos também podem servir de meio de cultura desses fungos. Ah, é? Sim. Então, nós devemos trocar os sapatos diariamente. Então, um dia que você usou esse sapato fechado. de hoje, amanhã ele vai para o sol ou para uma região arejada e você vai usar um segundo sapato. No verão é indicado usar sapatos mais abertos, mas eu fico pensando os homens. Os homens. Principalmente você, que trabalha todo fechado, como é que faz? O que geralmente é o ideal? Você usa o sapato, amanhã você coloca um polvilho antisséptico ou se você tiver tendência a ter essas micoses, até mesmo um antifúngico dentro do sapato, para que esses germes sejam eliminados. E no dia seguinte você volta a usar esse sapato. Mas você falou da prevenção. Para tratar, é um tratamento complicado, chatinho ou não? Não, os tratamentos podem ser feitos muitas vezes com loções alcoólicas, no caso do pé, porque evapora, né, não tem muita dificuldade, ou até mesmo cremes, né? Então você aplica esse creme 2 vezes ao dia, 1 a 2 vezes ao dia, dependendo do creme que foi indicado. E nos casos mais graves e mais extensos, aí sim nós lançamos mão das medicações que são orais, dos comprimidos. Eu tenho uma curiosidade sobre o bicho geográfico. Como que a pessoa é contaminada por ele? Geralmente é contaminado pelo solo, né? Então, através de o contato direto, né, ou com a areia ou com a terra, então você adquire esse parasita, né? E ele vai, como o próprio nome diz, geográfico, porque ele vai... Mas é na areia que ele fica na areia? Ele fica na areia, pode ser contaminado através de fezes de animais, né? Então ele fica naquela região. Eu achei que a principal causa de contaminação era através das fezes de animais e não necessariamente, pode ser só na areia. Das fezes eles podem ir para a terra, né? Ou areia, e aí a partir daí contaminar. Então né? Andar descalço na praia... Né? Assim como a tunguíase, que é o bicho de pé. Né? Então também ambientes podem estar contaminados, ele penetrar através da pele e ficar ali alojado. Você sabe que criança tem muito brotoeja, né? Aparece um monte. Principalmente agora no verão. E como é que faz para tratar quando aparece? Olha, a brotoeja, né, ela pode ser tratada nos casos mais graves com corticoides e se as vesículas se romperem, né, e formar uma infecção secundária, né, às vezes, muitas vezes tem que usar o antibiótico. Né? Mas há formas de prevenir essas brotoejas, né? Então, a brotoeja é um processo inflamatório das glândulas sudoríparas que vão sendo obstruídas, né? Então, o ideal é manter essas crianças em ambientes muito arejados, mais frescos, roupas mais frescas. Muitas vezes você pode usar o que nós chamamos de água termal para refrescar essa região. Bom, né? Eu uso, pós-laser, pós-procedimentos, a gente às vezes usa, né? Que essa água termal refresca essa região, para que essa criança não venha a ter necessidade de usar um antibiótico ou ter um quadro agravado. Né? Tá certo. Agora, as queimaduras, que muita gente gosta de tomar sol, que é comum nessa época, quer ficar com a famosa cor saudável, não é? Qual que é a forma mais saudável, se é que eu posso falar assim, de ter uma cor legal e não danificar a pele? Para você que quer bronzear de forma saudável neste verão, você deve usar o seu protetor solar. Não pense que você vai adquirir uma cor em um dia, né? Você vai precisar de 3, 4 dias de exposição solar com o uso do protetor solar para que você tenha um bronzeado saudável. Não se esqueça de ingerir bastante líquido quando se estiver exposto ao sol para evitar a desidratação.
A desidratação também, assim como a queimadura, pode ser grave. Né? Não insista em bronzear uma área que já foi queimada. Você está gerando, muitas vezes, uma lesão que virá a ser no futuro um câncer de pele. Então, muito cuidado. Se você quer expor novamente a região que foi queimada, hidrate, passa o hidratante depois dessa exposição solar. Aquelas loções pós-sol também é legal passar? Se você for queimada, né? Se você já gerou um dano. E aí você não deve se expor ao sol novamente, né? A calamina é uma delas. Preciso dar um tempo. Precisa de dar um tempo. Tempo Agora, de se quantos você... dias, mais ou menos? Pelo menos uma semana. Uma semana. Uma semana, né? Porque muitas vezes essas queimaduras podem gerar até bolhas. Né? Então, essa área não deve ser exposta. Então, desse jeito que você falou, cuidando, passando protetor, vendo aonde queimou mais, eu não corro risco no futuro de ter um envelhecimento precoce da pele? Corre. Mesmo assim, você corre. Poxa vida. Né? Então, o envelhecimento, ele ocorre com todos nós. Né? Então, você vai prevenir, muitas vezes, só uma queimadura. Que a exposição solar gera um envelhecimento cutâneo, isso é fato. Entendi. Doutor Adriano, muito obrigada pelos esclarecimentos. Me dá um beijo. Eu que agradeço. Obrigada pela sua participação. Então, vamos cuidar da pele, mas tem que cuidar mais ainda, né? De tudo isso que a gente falou aqui. Obrigada pela sua participação.